porque todas as promessas dele se cumprem, e porque nele todas as profecias fazem-se história. Ou seja, todas as promessas que Deus prometeu, ele cumpre. É por isso que o Senhor Jesus, ele se apresenta para a igreja que está em Laodiceia como amém. E em segundo lugar, ele se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Como amém? A testemunha fiel e verdadeira. Olha aí, que coisa maravilhosa. Como Jesus se apresenta, identificando-se agora com a testemunha fiel e verdadeira. Jesus Cristo, ele denuncia a infidelidade, a mentira e a ausência testemunhal que havia em Laodiceia. Laodiceia é a única igreja, como eu já falei, a única igreja destinatária do Apocalipse sem testemunho nenhum. Não havia testemunho nenhum dentro da igreja de Laodiceia. A sua ausência testemunhal era tão grave que sequer podia ser identificada como igreja. Irmãos, que coisa terrível, que coisa ruim é um crente sem testemunho. Meu Deus. Ele pode ter o melhor carro que tiver dentro da igreja. Ele pode ter o carro melhor que ele tiver, a casa melhor, tudo que ele tiver ao seu dispor. Mas se ele não tiver testemunho de Deus, nada vale para a sua vida espiritual. Coisa difícil você é um homem e uma mulher sem testemunho. É a mesma coisa de dizer que ele não tem identidade nenhuma. Observe que em todo lugar que você vai, a primeira coisa que o proprietário da loja, do comércio, ele pede é a sua identidade. Se você não tiver identidade, adeus. Aqui você não compra nada. Crente que tem identidade, irmãos. Crente que tem testemunho, tem riqueza acumulada nos céus. E a hora que ele precisar, ele dobra o seu joelho e o Senhor Jesus está com ele para lhe abençoar. Aleluia! Glória a Deus. Ela supõe que as suas muitas riquezas eram suficientes. Quando substituir o testemunho que outrora dava diante dos homens e de que perante Deus disputava. Nós iremos ver mais adiante, irmãos, que essa igreja aqui, Laodiceia, era uma igreja pessoal. Era uma igreja privada. Mas por que a moderação espiritual em toda aquela igreja se acabou? Era uma igreja abençoada por Deus. E em terceiro lugar, o Senhor se apresenta como o princípio da criação de Deus. Laodiceia gloriava-se do ouro que não possuía e da prata que não tinha. Aos seus olhos, porém, era rica, e diz a palavra de Deus, que de nada tinha falta. Ela acreditava no seu ouro, na sua prata, e ainda batia no peito e dizia para o Senhor: que nada tem falta. Que nada tem falta. E para arrancar dessa ilusão, Jesus apresenta-se ao anjo da igreja, ao seu anjo, como princípio da criação de Deus. Aleluia!
já não dependia mais do Senhor. Observe que a igreja já não dependia mais do Senhor. Na verdade, Laodiceia nada possuía. E até as suas obras eram pobres diante de Deus. Até as obras de Laodiceia eram pobres diante de Deus. Abra comigo, lá no livro de Apocalipse, onde nós lemos, no versículo 15. Observe que o Senhor Jesus ele vai falar sobre as obras. Versículo 15. Ele diz assim: olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Ele diz: olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Versículo 16. Assim porque és fogo, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que palavra dura que o Senhor se apresenta à igreja que estava em Laodiceia. Jesus apresenta as obras, que não eram obras nenhuma. Porque o termômetro de uma igreja são as obras. É ou não é? O termômetro do espiritual de uma igreja são as obras. Lá no livro de Tiago, se me foge da memória, a carta escrita quando o apóstolo Paulo a Tiago, ele diz em suas palavras, ele diz: olha, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha com as obras. E ele ainda diz mais, que a fé sem obras é morta em si mesma. Então não existe fé, irmãos, sem obras. Há obras de fé caminham junto lá para glória a Deus. A igreja que não tem obras está perdida. Está perdida. Os filhos de Laodiceia estavam vivendo um cristianismo relacionamento e despojado de Cristo. Observe que em outras igrejas que foram ordenadas, que veio as cartas, havia um pouco de obras dela, mas na igreja que estava em Laodiceia não havia obra nenhuma. Não havia obra nenhuma. E do que se consistia as obras de Laodiceia? No que se consistia as obras de Laodiceia? No acúmulo de bens materiais. Tinha muitos bens materiais, porque na igreja havia muitos milionários, banqueiros. Apesar do seu invejável progresso, a cidade de Laodiceia enfrentava um sério problema. E qual era esse problema? O abastecimento de água. E qual era o problema? E por que o abastecimento de água que havia em Laodiceia era tão precário? A cidade, ela era abastecida por duas outras cidades. Ela fazia empréstimo de água de outras duas cidades. A cidade de Colosso e a cidade de Hierápolis. Da cidade de Colosso, ela recebia águas frias, águas que eram potáveis e de excelente qualidade. Já na cidade de Hierápolis, a cidade de Laodiceia recebia águas quentes, que eram águas medicinais, águas próprias para a saúde da humanidade. Mas havia um probleminha no chegar dessa água. A água que era mandada, abastecida por essas duas cidades, Colosso e Hierápolis, ela vinha de aquedutos de aproximadamente 14 quilômetros, até essa água chegar na cidade de Laodiceia. A água que era fria, boa para se beber, era de boa qualidade, já chegava
qualidade. Ambas as águas chegavam sem qualidade nenhuma. Chegavam como? Chegavam com águas mornas. E qual é o sujeito, moço, que bebe água morna? É ruim ou não é? É muito ruim a água morna. É muito ruim. É por isso que Jesus Cristo, ele fala para a cidade, para a igreja de Laodiceia, porque Laodiceia estava caminhando do mesmo, a igreja estava caminhando do mesmo patamar da cidade. Na cidade não havia água boa, havia água boa. Águas que eram próprias para fazer a pessoa ter vômito, ter ânsia e vomitar aquilo que estava dentro do estômago para fora. Essas águas só serviam para isso. Esses dias eu estava trabalhando e sempre que eu levo uma garrafa d'água bem gelada, eu coloco bem do lado assim, tem o espaço lá onde cabe a garrafa de água, o ônibus. E aquela água eu tomo o dia inteiro. E naquele dia eu não comprei nada. Fui para Sorocaba, voltei, esqueci de jogar aquela água fora e pegar outra. E quando eu voltei aqui na Castela, me deu uma sede tão grande. E eu imediatamente levei a água, bati a mão na água aqui. Quando eu levei a boca, rapaz, que água agora. Rapidinho joguei para fora, quase me vomitava. Então as águas que chegavam na cidade de Laodiceia chegavam nessa promoção, águas mornas que serviam só para a ânsia de vômito. E a igreja que havia em Laodiceia estava na mesma forma, irmãos. É por isso que Jesus Cristo disse: olha, tu não és quente e nem és frio, porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Louvado seja. A igreja de Laodiceia estava causando ânsia no coração. Estava causando ânsia no Senhor Jesus. Estava quase vomitando fora. Laodiceia agora não passava de uma banheira de águas mornas. Uma banheira de águas mornas. E observe